Oi, meu nome é Rafael. Tenho 26 anos e moro sozinho num apartamento alugado num conjunto habitacional de Curitiba. Minha rotina? Acordar cedo, atravessar a cidade até o galpão logístico onde descarrego e separo caixas o dia inteiro, voltar para casa, comer qualquer coisa, assistir um pouco de TV e dormir. A mesma sequência, todos os dias. O único som que quebra esse ciclo é o das patinhas da Mel, minha vira-lata caramelo, arrastando pela sala. Naquela noite, chuvosa como tantas outras em Curitiba, eu desci com o lixo reciclável. A Mel veio junto, toda animada pela chance de correr um pouco no pátio molhado. O céu estava coberto, o clima com aquele frio úmido que só a capital paranaense sabe ter. Quando dobrei a esquina do bloco B, quase pisei em outro cachorro, um poodle de pelos grisalhos, usando uma capa de chuva azul. Foi quando escutei a voz dela pela primeira vez. Desculpa. O Freud se empolga quando vê outro cachorro, disse uma mulher que segurava a guia com uma mão e protegida por um guarda-chuva enorme na outra. Eu sorri meio sem graça. A Mel também é dessas. Não tem um pingo de noção de espaço. Enquanto tentávamos separar os dois cachorros, que já brincavam como velhos amigos, nossos olhos se cruzaram. Ela devia ter uns 40 e poucos, cabelo castanho ondulado até os ombros, olhos marcados por rímel discreto, roupa simples, mas elegante. E o sorriso dela cortou o cinza da noite como uma lâmpada quente acesa no escuro. Cláudia, ela disse, estendendo a mão. Rafael. A Mel já deitava de barriga para cima, pedindo carinho. O Freud se aproveitou para cheirar a guia dela com toda a liberdade do mundo. E a gente ali, rindo dos cachorros, rindo um do outro, como se aquela fosse uma noite diferente. E era. Você mora por aqui? Ela perguntou. Bloco C, terceiro andar. Você? Bloco a recém-chegada, na verdade. Mudei semana passada. Seja bem-vinda ao conjunto mais barulhento da cidade. Ela riu, e o som disso ficou na minha cabeça o resto da noite. O papo foi breve, por causa da chuva. Ela se despediu, dizendo que talvez nos víssemos de novo nos próximos passeios caninos. Eu subi com a Mel ainda pulando de alegria. Mas eu tava diferente. Deitado no sofá, repassava cada detalhe, o tom da voz dela, o jeito de inclinar a cabeça ao rir, até o nome do cachorro, Freud, claro que ela era professora de algo, pensei. E pensei mais. Pensei até demais. No dia seguinte, saí com a Mel no mesmo horário, como quem não quer nada, mas querendo muito. E ela estava lá. Blusa de lã vermelha, jeans escuro, o mesmo guarda-chuva. Quando me viu, sorriu daquele jeito que aquece a gente até no frio curitibano. Coincidência? Ela perguntou. Digamos que sou pontual com os passeios da Mel. Dessa vez, fomos andando juntos pelo condomínio, os cachorros se entrelaçando de novo. A conversa fluiu fácil, livros, filmes, as dificuldades de morar sozinho, o tempo em Curitiba que nunca se decide. Ela me contou que dava aulas de literatura num colégio estadual e que tinha se mudado sozinha depois do divórcio. Não é fácil recomeçar com quase 46, ela disse, ajeitando o cabelo. E não é fácil começar com 26 também, respondi, e ela me olhou com surpresa. A gente riu, outra vez. Antes de subirmos, ela disse. Amanhã à tarde vou andar com o Freud lá perto da Praça do Mercado. Se quiser. Eu quero. Voltei pro meu AP com a Mel dormindo já na porta, exausta. Mas eu não conseguia deitar. Sentei na varanda e fiquei olhando as janelas do prédio dela. Era como se alguém tivesse ligado uma luz por dentro de mim. Depois de tanto tempo vivendo no automático, eu finalmente senti algo novo, vontade de ver alguém de novo. No dia seguinte, fiquei de olho no relógio desde o almoço. A ansiedade era um negócio meio ridículo quando a gente para pra pensar, mas ali, naquela tarde de céu encoberto, parecia até adolescência. Às 4, botei a guia na Mel e fui. Ela parecia sentir que era diferente. Latia mais feliz, puxava mais forte, como se adivinhasse que o Freud estaria esperando. E estava.
Cláudia estava sentada num banco perto da feirinha desativada, com um livro no colo e uma garrafa térmica do lado. Quando me viu, levantou o olhar e sorriu. E eu, ali, parado, tentei parecer casual, como se não tivesse passado o dia todo pensando naquela cena. Achei que talvez você não viesse, ela disse. E perder esse café literário ao ar livre? De jeito nenhum. É chá, na verdade. De erva doce. Mas já gosto da ideia de um café com livro. Fomos caminhando pela calçada irregular do bairro, desviando dos buracos e das poças com os cachorros na frente, puxando a gente feito dois pêndulos desgovernados. O papo começou com o tempo, inevitável, e passou por tudo, desde o preço do gás até adaptações ruins de livros no cinema. Eu não supero o que fizeram com o ensaio sobre a cegueira, ela comentou. Eu dormi no meio do filme, confessei. Pelo menos você dormiu. Eu fiquei com raiva. Tive que reler o livro para esquecer a tragédia da adaptação. Falava com paixão. Os olhos brilhavam. E eu não sabia se era o jeito como mexia as mãos ao explicar, ou como dava risada do próprio exagero, mas era impossível não prestar atenção. Conforme o sol começou a se esconder atrás das nuvens grossas, seguimos de volta ao condomínio. E aí aconteceu algo curioso, ninguém sugeriu encerrar o passeio. Ficamos no hall do prédio, encostados na parede, os cachorros já deitados no chão, exaustos. E a conversa seguiu. Leve, sem esforço. Você não tem sotaque daqui, comentei. Sou de Londrina. Vim para Curitiba na faculdade e fiquei. Me apaixonei pelo frio, acredita? Ou pelo casaco, brinquei. Também. Casaco ajuda a esconder a barriga. E riu. Ficamos ali por quase uma hora, sem perceber o tempo. Só notei quando a síndica passou, dando boa noite com um olhar curioso. E Cláudia, em vez de se afastar, só ajeitou a franja e continuou falando como se fossemos velhos conhecidos. Quando finalmente decidimos subir, ela perguntou. Amanhã tem mais? Só se o chá for incluído no passeio. Combinado. Amanhã, chá de camomila. E talvez bolacha, se o forno colaborar. Nos despedimos com um aceno simples, mas o sorriso dela ficou comigo o caminho inteiro até meu bloco. Mel dormiu assim que encostou no sofá. E eu o sentei outra vez na varanda. O céu estava escuro, mas por dentro de mim havia uma claridade estranha. Aquela sensação de que algo estava mudando, e era bom. Naquela noite, não liguei a TV, fiquei só lembrando das conversas, das piadas, do jeito como ela falava do passado sem pesar. Tinha uma leveza, mesmo quando contava histórias difíceis. Como se já tivesse aprendido que dor também vira memória, e que dá para rir até dos tropeços. Pela primeira vez em muito tempo, fui dormir com expectativa. Da boa. Da que faz a gente contar as horas para um simples passeio com cachorro e chá. E por mais estranho que fosse, a diferença de idade nunca apareceu entre nós. Parecia que ela falava comigo de igual para igual, sem filtro, sem julgamento. E isso era raro demais. Na manhã seguinte, antes mesmo de sair de casa, já me peguei sorrindo à toa. No terceiro passeio, a chuva resolveu dar trégua. O céu ainda estava cinzento, claro, Curitiba não decepciona nesse quesito, mas não caía uma gota. Caminhamos com os cachorros por ruas já conhecidas, rindo das mesmas piadas ruins e das tentativas frustradas do Freud em perseguir pombos. No retorno, já quase no portão do prédio, Cláudia parou e apontou com a cabeça para o próprio bloco. Tá a fim de subir para um chá? Ou um café, se estiver se sentindo corajoso. Corajoso por quê? Porque sou péssima com medidas. Minha água fervente tem gosto de dúvida. Sorri. Eu topo. Sempre fui bom de sobreviver a aventuras. Freud e Mel dispararam escada acima como se soubessem o caminho. No terceiro andar, ela abriu a porta e me deu passagem. O apartamento era um espelho invertido do meu, mas parecia outro mundo. Tinha cor. Tinha vida.
Uma estante de madeira clara ocupava a parede da sala, repleta de livros, desde romances antigos até clássicos da literatura brasileira, com marcadores coloridos saindo por todos os lados. Ao lado, vasos de plantas pendiam de ganchos no teto. O cheiro no ar era de erva doce com alguma coisa cítrica. E a luz suave, amarelada, fazia tudo parecer morno e acolhedor. Pode sentar. Só preciso lembrar onde guardei os biscoitos que não queimei. Sentei no sofá e vi Freud e Mel deitados lado a lado no tapete, como se fossem velhos moradores dali. Cláudia surgiu da cozinha com 2 canecas fumegantes e um prato de bolachas amanteigadas um pouco tortas. Perfeitas, eu disse, antes mesmo de provar. Você ainda não comeu. Mas são feitas por você. Isso já diz tudo. Ela fingiu modéstia, mas o sorriso escapou mesmo assim. Sentou do meu lado, deixando uma almofada entre nós, e puxou o assunto como quem já está acostumada com companhia boa. Falamos de coisas pequenas, da vez em que queimou arroz e disparou o alarme de fumaça, de um aluno que escreveu Machado de Assis é o Neymar da literatura, de como ela trocou o chuveiro sozinha vendo vídeo no celular. Divórcio me ensinou 2 coisas, ela disse, soprando o chá. Primeiro, que ficar sozinha não mata. Segundo, que fita isolante salva vidas. E você? Perguntou de repente. Mora sozinho há muito tempo? Desde os 22. Mas parece que vivo sozinho desde antes. Sabe aquela sensação de não se encaixar em lugar nenhum? Ela assentiu. Sei bem. Às vezes, mesmo cercada de gente, eu sentia isso. Como se falasse outra língua. É. A língua dos silenciosos. Rimos, mas aquele riso teve pausa. Um silêncio surgiu, e pela primeira vez, ele não foi desconfortável. Ficamos ali, olhando a fumaça subir das canecas, ouvindo os cachorros ronronarem no tapete. Você tem um lugar bonito, comentei, depois de um tempo. Obrigada. Tento fazer dele um abrigo. Às vezes, dá certo. Outras, nem tanto. Olhei em volta. Tinha um quadro pendurado com uma frase escrita à mão: ficar em paz vale mais do que estar certo. Acho que você está no caminho certo, disse. Na hora de ir embora, Cláudia me acompanhou até a porta. Ajeitou o cabelo, sorriu de novo, e perguntou como quem não queria nada. E aí? Tá vivo depois do meu chá? Melhor do que nunca. Sério. Isso aqui, tudo isso me fez bem. Ela não respondeu. Só assentiu, com aquele olhar que diz mais do que qualquer frase. Quando saí e fechei a porta, algo me apertou por dentro. Voltar para o meu apartamento, com suas paredes brancas demais, seu silêncio sem história e sua geladeira quase vazia, foi como atravessar um túnel de volta para um mundo sem graça. Sentei no sofá e olhei em volta. Tudo parecia mais frio. Mais pequeno. Como se tivesse sido roubado de cor, de som, de cheiro. A visita à casa dela tinha feito algo comigo que eu ainda não sabia explicar. Mas sabia de uma coisa, aquela sensação de pertencer a algum lugar, fazia tempo que eu não sentia. E naquele fim de tarde, descobri que talvez o lugar não fosse um ponto no mapa. Talvez fosse uma pessoa. Ou uma varanda cheia de plantas, com cheiro de chá e risadas que fazem a gente esquecer que já passou tanto tempo sozinho. Depois daquele chá, subir ao apartamento de Cláudia virou parte da rotina. No começo, era sempre depois dos passeios com os cachorros. A desculpa era o tempo instável, o chá novo que ela queria experimentar, ou a bolacha que tinha dado certo dessa vez. Mas com o tempo, não precisava mais de desculpa nenhuma. A presença dela era motivo suficiente. As tardes foram virando noites. Às vezes começávamos com caminhada, outras vezes ela só mandava mensagem dizendo: hoje tem chá de hibisco e filme ruim. Vem. E eu ia. A casa dela foi me recebendo aos poucos. Um livro emprestado virava 2. Depois, eu comecei a deixar uma blusa por lá, primeiro porque esqueci, depois porque ela pediu para deixar mesmo. Freud e Mel já agiam como irmãos, dormindo juntos no tapete da sala ou disputando quem ganhava mais petiscos.
Cláudia também foi se abrindo mais. Uma noite, com a luz baixa e som de chuva na varanda, me contou sobre o fim do casamento. Foram 15 anos, disse, mexendo o chá com uma colher de Cabo Florido. Quando terminou, foi como sair de uma casa em chamas. A gente escapa, mas sai chamuscado. Eu não soube o que dizer. Só segurei a xícara com mais firmeza. Achei que fosse passar o resto da vida com ele. Mas, no fim, percebi que o que me prendia era mais medo do que amor. Medo de recomeçar. Medo do que iam pensar. Medo de ficar sozinha. E ficou? Fiquei. Mas não era tão ruim quanto imaginava. A solidão, às vezes, ensina mais do que a companhia errada. Naquela noite, ela não chorou. Só falou com aquela serenidade que só quem já doeu bastante consegue ter. E eu ouvi tudo em silêncio, sentindo algo crescer dentro de mim. Uma vontade absurda de ser o oposto do que ela viveu. De ser presença boa, e não ausência disfarçada de costume. Com o tempo, comecei a me abrir também. Falei do trabalho, do cansaço de empilhar caixas e fingir que tá tudo bem. Da frustração de ver o tempo passar e achar que a vida tá em modo rascunho. De como, às vezes, me sentia só mais um no meio da multidão. Você não é mais um, Rafa, ela disse, certa vez, com o queixo apoiado na palma da mão. Nunca foi. Os toques começaram devagar. Mãos que se encontravam ao alcançar a mesma xícara. Um toque no braço ao contar uma piada. Um joelho que encostava no outro no sofá apertado. E ficava. E aquecia. Numa noite em que ela insistiu para eu ajudá-la a montar um quebra-cabeça de 1000 peças, tudo mudou. O tabuleiro na mesa, 2 canecas ao lado, os cães dormindo já entediados com nossa lentidão. A gente ria, errava peças, inventava histórias para imagens que não faziam sentido. Até que ela ficou em silêncio por uns segundos. Me olhou. E naquele olhar, sem roteiro, sem sinal prévio, estava o convite. Aproximei devagar, hesitante. Ela não recuou. O beijo aconteceu no tempo certo. Sem pressa. Natural. Como se fosse só o próximo passo lógico daquilo tudo que já estava crescendo entre nós. Quando nos afastamos, ela disse baixinho. Já era hora. Depois, voltamos a encaixar peças, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha. O ar estava diferente. O jeito como ela me olhava, como meus dedos tocavam os dela ao alcançar uma peça qualquer, tudo tinha um novo peso, uma nova cor. Na hora de ir embora, ela me acompanhou até a porta, como sempre. Mas dessa vez, ficou parada, encostada no batente, olhando para mim como quem não queria dizer boa noite ainda. Amanhã tem mais quebra-cabeça, ela disse. E mais beijos? Se você montar direito. Rimos. Mas eu sabia. A gente já tinha montado o mais importante, o início de algo real. Naquela noite, não dormi. Só fiquei olhando pro teto, lembrando do toque da mão dela no meu rosto, do calor que ficou mesmo depois do beijo. E pensei, a cada xícara de chá, a cada conversa, a cada toque leve, eu esquecia que já vivi tanto tempo sozinho. Depois daquele beijo, as coisas não precisaram de explicação. Não houve aquelas conversas complicadas sobre o que somos agora ou para onde isso vai. A gente simplesmente foi ficando. Eu na casa dela, ela dentro da minha rotina. A primeira noite que passei ali não estava prevista. Era sábado, e o plano era ver um filme. Terminamos em silêncio, abraçados no sofá, com os cachorros dormindo aos nossos pés. A chuva batia fraca na varanda, e tudo ali parecia suspenso, leve, quieto. Ela me olhou e disse, como quem fala algo óbvio. Se quiser dormir aqui, tem um travesseiro sobrando. Respondi só com um olhar. E fiquei. A cama dela era macia, o quarto cheirava a lavanda e lençol limpo. Ela apagou a luz e se virou de costas, puxando o cobertor. Eu deitei devagar, tentando não parecer desajeitado. No escuro, nossos pés se encontraram. E ficaram assim. Aquecidos. Presentes.
Nada foi dito. Nem precisava. O silêncio ali era bom. Do tipo que embala a gente até o sono chegar. No dia seguinte, tomei café na mesa da cozinha com ela cortando mamão e os cachorros pedindo migalhas. Era tudo tão doméstico, tão simples, mas para mim, era novo. Era bom demais. E começou a se repetir. Uma noite virou 2. Depois 3. Comecei a deixar mais roupas no armário dela. Um desodorante aqui, uma escova de dentes ali. A casa foi me engolindo devagar, e eu nem lutei contra. Vai acabar morando aqui, ela disse rindo, enquanto dobrava uma camiseta minha recém-lavada. E quem disse que eu quero sair? A gente ria dessas coisas, mas por dentro, algo se assentava. Um tipo de paz. De rotina gostosa. De cumplicidade que não precisa ser anunciada. Nossos dias se entrelaçaram. Cheguei a mudar meus horários no galpão para poder sair mais cedo e jantar com ela. Às vezes era só uma sopa e pão francês. Outras, a famosa tentativa de macarrão al dente, que acabava meio passado. Mas tudo tinha sabor de partilha. Deitávamos no sofá com as pernas entrelaçadas, assistindo qualquer coisa na TV. Ela fazia carinho no meu braço. Eu brincava com os fios do cabelo dela. Às vezes ela cochilava no meu peito. Outras, só ficava ali, ouvindo minha respiração. A diferença de idade, que tanto me preocupava no começo, simplesmente sumiu. Não era tema. Não era barreira. A gente se completava nos jeitos. Eu, ainda tentando entender o mundo. Ela, mais calma, mais centrada. E mesmo assim, ríamos das mesmas bobagens. Às vezes me pegava olhando para ela, pensando, será que isso aqui é para sempre? Ou só uma fase boa? E logo em seguida vinha a culpa por pensar assim. Porque, no fundo, eu não queria que fosse passageiro. Eu queria aquilo de verdade. Cláudia percebia. Tá pensativo hoje, disse uma noite, com a cabeça no meu colo. Tô só, curtindo. Ela sorriu sem abrir os olhos. Não precisa correr. Nem entender tudo agora. E eu entendia. Ela também tinha seus medos, suas dúvidas. Mas ali, naquele momento, tudo era certo. A cama compartilhada, os cafés da manhã improvisados, os livros que trocávamos, os cachorros dividindo espaço no sofá. Foi por causa dela que passei a ver beleza nas coisas pequenas, na luz da manhã entrando pela cortina, no barulho do filtro de barro enchendo a caneca, no silêncio de um fim de tarde com chá de capim-limão. No fundo, tudo começou com uma xícara. Mas agora, o que antes era chá, virou travesseiro compartilhado. E cada noite ao lado dela parecia mais natural que a anterior. A gente não se dizia isso em voz alta. Mas ambos sabíamos, já não dava para imaginar os dias sem aquele boa noite cochichado no escuro. Sem aquele pé procurando o outro debaixo das cobertas. Sem ela. A ideia veio num domingo à noite, depois do jantar. Estávamos lavando a louça juntos, ou melhor, eu lavava, ela secava, e os dois discutiam sobre qual sabão durava mais. Freud e Mel dormiam no tapete da cozinha, como sempre. A casa cheirava a alho e manjericão. Foi quando ela soltou, com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo. Você já pensou em ficar de vez? Eu parei com a mão ainda ensaboada dentro da frigideira. Olhei para ela. Ficar, tipo, morar aqui? Tipo isso. Você já dorme aqui quase toda a noite. Metade das suas roupas já estão no meu armário. A Mel já se considera da casa. E eu, ela hesitou um segundo, eu gosto de você aqui. Gosto da gente junto. O coração bateu forte. Não era medo, era outra coisa. Algo mais profundo, como se aquela pergunta tivesse abrido uma porta que eu não sabia que estava trancada. Eu. Ei, ela interrompeu, com um sorriso leve, não precisa responder agora. Foi só um pensamento. Uma ideia solta no ar. Mas a ideia não ficou solta por muito tempo. Ela grudou em mim. Naquela noite, deitado ao lado dela,
com o abajur apagado e os cachorros respirando fundo aos pés da cama, fiquei olhando pro teto. Pensando. Era verdade. Minha vida já estava mais ali do que no meu próprio apartamento. O lugar onde eu pagava aluguel parecia cada vez mais um ponto de passagem. Um espaço onde eu apenas passava para buscar algo, deixar outro. Mas não vivia. Ainda assim, tinha um receio. Um medo quase infantil de perder meu canto, minha autonomia, de escutar piadinhas dos colegas do trabalho. Vai morar com a coroa, é. Já consegui ouvir alguns dizendo. E, além disso, o velho medo de dar errado. De me entregar e acabar perdendo tudo. Não era sobre ela. Era sobre mim. Sobre tudo que eu achava que precisava controlar. Mas nos dias seguintes, algo começou a mudar. Voltei ao meu apartamento numa quarta-feira à noite só para buscar um casaco. O silêncio ali parecia outro. O ar, mais frio. A geladeira quase vazia, o sofá impessoal, o cheiro de mofo vindo da janela que não abria direito. Tudo ali parecia pequeno. Distante. Fiquei 5 minutos parado no meio da sala, olhando ao redor. E entendi. A casa da Cláudia era mais minha do que esse lugar jamais foi. No sábado, levei minha primeira caixa com livros. Depois, uma segunda com utensílios de cozinha, quase todos herdados da minha mãe. Aos poucos, as prateleiras dela ganharam meu jeito. Um moletom pendurado na cadeira, meu chinelo largado na entrada, a ração da Mel dividindo espaço com a do Freud. Cláudia não comemorava nem impressionava. Só sorria discreta, como quem já sabia. Uma tarde, enquanto pendurávamos roupas no varal da varanda, ela disse: quando meu ex foi embora, essa casa parecia grande demais. Vazia. Eu chegava do trabalho e demorava para acender a luz. Agora, parece até menor. Eu posso comprar um varal novo. Esse já tá com os ganchos tortos. Ela riu. Se você trouxer varal, eu trago um jogo de lençol novo. Foi assim que aconteceu. Sem contrato. Sem pompa. Só a vida se ajeitando. Deixei meu contrato de aluguel vencer. Não renovei. Quando o síndico do outro prédio me viu com a última caixa, perguntou se eu ia mudar de bairro. Respondi só: tô mudando de vida. Porque era isso mesmo. E naquela noite, quando deitei ao lado dela na nossa cama, porque agora já era nossa, ela disse apenas: você ficou. Ficar nunca fez tanto sentido. Ela encostou a cabeça no meu peito. E eu entendi, com uma clareza que nunca tive antes, que aquilo não era só um abrigo. Era um lar. Uma escolha. Pela primeira vez, eu quis ficar. Sem medo. A primeira vez que coloquei as compras no armário dela, agora nosso, percebi como as coisas tinham mudado. Já não era mais sobre visitas, nem sobre malas deixadas aos poucos. Era a vida dividida mesmo. Eu sabia onde ficava o abridor de latas, o pano de prato favorito dela, o lugar onde ela escondia os bombons que dizia guardar só para os dias difíceis. Cuidar da casa virou natural. Dividir as tarefas, fazer lista de mercado, lembrar de comprar ração para os cachorros. Ela anotava tudo num caderninho em cima da geladeira, com uma letra redonda, e deixava bilhetes engraçados no espelho do banheiro. Um deles dizia: hoje você lava a louça, mas eu lavo sua alma com beijo. Ri sozinho por um bom tempo. No começo, quando as amigas dela vinham visitar, confesso que me senti deslocado. Elas falavam de filhos adolescentes, planos de viagem, livros de autoajuda e crises hormonais. Eu, calado, fingia prestar atenção enquanto Freud e Mel me encaravam como se pedissem ajuda. Ele é tímido, Cláudia dizia, me resgatando com um sorriso. Mas com o tempo, passei a ser incluído nas conversas. Ajudava a servir café, ria das histórias exageradas, dava meus pitacos discretos sobre filmes que eu nem sempre assistia inteiro. E, curiosamente, era bem recebido. Nenhuma delas me tratava como o garotão da Cláudia. Eu era só o Rafael. Mesmo assim, vez ou outra, a diferença de idade batia de leve.
Um dia, ela recebeu uma carta da Previdência, dessas falando sobre tempo de contribuição. Eu brinquei. Já pode se aposentar e me sustentar, hein? Ela soltou um riso curto, mas depois ficou pensativa. Já pensou que, quando eu tiver 60, você vai ter 40? E daí? Daí que talvez eu esteja de pantufa e você ainda querendo pular carnaval. A gente adapta. Eu pulo o carnaval de pantufa com você. Ela riu de verdade dessa vez. Bobo. Essas conversas vinham e iam, mas nunca se tornavam um muro. Era mais como uma nuvem que passava. E ela sempre tratava com leveza. Dizia que envelhecer ao lado de alguém valia mais do que qualquer cronologia. Eu não quero um futuro cheio de certezas, ela disse uma noite, deitada no meu peito. Quero um presente com presença. E você tem sido isso. Eu só respondi apertando a mão dela. Porque às vezes, amar é isso, escutar em silêncio e segurar firme. Comecei a participar mais da casa. Troquei o chuveiro, instalei prateleiras, pendurei quadros que estavam encostados há meses. Dei um jeito no vazamento da torneira da pia. A cada coisa consertada, sentia que arrumava um pedaço meu também. Certa tarde, chegamos da rua e ela olhou para o apartamento com as sacolas na mão, os cachorros correndo para dentro, e disse: Tá vendo isso aqui? O quê? Isso. Essa bagunça. Essa entrada com cheiro de cachorro molhado, essas chaves jogadas na mesa, esse chinelo perdido. Uhum. É isso que eu sempre quis. Uma vida assim. Respirei fundo. Porque eu também queria aquilo. E não sabia que queria, até viver. E então, foi ficando claro. A vida dela virou minha. E a minha se moldou à dela. Desde o jeito que pendurávamos a toalha até as manhãs de domingo fazendo tapioca, mal feitas, mas feitas juntos. E já não dava mais para separar. Nem eu queria. Acordamos cedo naquele sábado. Não por obrigação, mas por costume. Cláudia sempre dizia que os melhores momentos do dia estavam escondidos nas primeiras horas da manhã. E naquele dia, era verdade. Fizemos café juntos, como sempre. Ela torrava as fatias de pão com cuidado, e eu passava a manteiga enquanto os cachorros espreitavam, esperando que algo caísse. A varanda estava iluminada com um sol tímido, mas insistente. Curitiba, às vezes, sabia ser gentil. Sentamos ali, nas cadeiras de ferro que ela mandou pintar de azul claro. A mesinha de madeira tinha manchas de xícara, marcas de livros apoiados, potes de plantas meio tortos, e tudo isso era lindo, porque era nosso. Ela folheava um livro de crônicas. Eu observava o movimento das folhas balançando no vento. Freud e Mel dormiam próximos, como se soubessem que aquele silêncio não era vazio. Era presença. Sabe, ela disse, virando uma página com cuidado, às vezes penso que, se me dissessem há 2 anos que minha vida ia recomeçar com um rapaz 17 anos mais novo, eu teria rido. E agora? Agora eu agradeço por não saber do futuro. Porque se soubesse, talvez tivesse recuado. E perdido isso aqui? Justamente. Falamos pouco naquele começo de manhã. Era como se o silêncio carregasse tudo o que precisávamos dizer. Mas com o tempo, os planos do futuro começaram a pipocar naturalmente. E se a gente reformasse essa varanda? Perguntei. Colocar piso novo? Aqueles de cerâmica clara? E uma rede? E uma estante para as plantas? Talvez uma cadeira de balanço. Ela sorriu. E se a gente viajasse no fim do ano? Só nós dois. Litoral, talvez? Praia, rede, livro. Perfeito. Os planos vinham com calma, sem pressão. Eram sementes lançadas ao vento, mas que, dentro da gente, já germinavam. Cláudia começou a me ensinar yoga. Compramos 2 tapetes, e nas manhãs mais preguiçosas, tentávamos seguir um vídeo juntos. Eu ria das minhas tentativas desajeitadas. Ela ria mais ainda. Isso é uma postura ou um pedido de socorro? Brincava, enquanto eu tentava manter o equilíbrio.
E ríamos. Muito. Nosso romance, que começou quase por acaso entre latidos de cachorro e sacolas de lixo reciclável, agora era base. Cotidiano. Terra firme. Já não era novidade, mas também não era rotina vazia. Era constante descoberta. Ela conhecia meus silêncios. Eu conhecia seus olhares. Às vezes, bastava um gesto para mudar o clima do dia. Um toque no ombro. Um bilhete deixado no travesseiro. Uma receita nova testada só porque ela lembrou de uma conversa nossa. Os amigos dela já me tratavam como parte do cenário. No meu trabalho, já perguntavam da minha mulher. E eu não corrigia. Não precisava. Era isso mesmo. A gente não fazia grandes declarações. Mas nos pequenos gestos, estava tudo dito. Ela me esperava com o jantar pronto em noites frias. Eu passava no mercado só para comprar a bolacha que ela gostava. Às vezes, pegava um livro na estante e lia em voz alta para ela antes de dormir. Outras, a gente só ficava lado a lado, ouvindo o som da cidade lá fora. Cláudia me transformou sem exigir nada. Fez com que eu me sentisse mais inteiro. Mais homem, não pela idade, mas pela forma como aprendi a cuidar. A ouvir. A estar presente. A vida com ela me ensinou que amor não é barulho. É construção. É dia após dia, com paciência e afeto. É saber o nome das plantas da varanda. É lembrar que ela prefere chá de camomila quando tá cansada. É fazer carinho na nuca dela quando o dia foi pesado. Talvez a felicidade mora onde ninguém espera, numa varanda, com 2 cachorros e um par de xícaras. E no fundo, é isso que somos agora. Companhia um do outro. Sem manual, sem garantias, mas com vontade de continuar. Nunca imaginei que minha história começaria depois dos 26. Mas com ela, tudo começou a ter cor.